Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora Diários, comigo e com o Dr. Sérgio Coelho. Hoje temos o Dr. Roberto Reis connosco. Vamos falar um pouco sobre o turismo militar, ainda neste formato de confinamento, porque nós respeitamos as regras, não é? Exatamente. Não andamos aí na rua a passear, só fazemos os nossos passeios higiênicos. Não se esqueçam das subscrições e dos sinos. Eu deixo aqui os dedos. O nosso produtor há de pôr aqui alguns num sino. Um sino, exatamente. E partilhar, comentar, criticar, criticar, dar sugestões. Nós estamos sempre abertos a sugestões e a críticas para melhorar. Acho que deixa agora aqui o Sérgio. Sim, eu também tomo a apresentação do meu amigo Roberto Reis. Vamos deixar cair os doutores, apesar de que ele teve um brilhante doutoramento em Coimbra com um tema que se impunha a fazer, que era a recriação histórica e ter um ponto de partida importante e que marca a recriação histórica em Portugal, que é a viagem medieval. É dos eventos mais antigos, se não mais antigo. Em termos estruturados, não sei, Roberto, se estou a dizer algo mais neira, é um evento que ultrapassa, e no âmbito do teu trabalho e de muitos estudos, ele não é um evento só de recriação histórica, digamos que é um evento com uma importância para o município e a nível nacional também, e dentro da tua área de especialidade do turismo, digamos que é um evento catalisador, motriz daquilo que nós chamamos de determinado tipo de atividade turística ou de visitante, portanto, que se encaixa em determinadas tipologias da área que tu também muito bem conheces. E também uma das questões que iríamos debater ao longo deste programa, e se calhar de um segundo programa, é o que é o turismo militar, que conceito é esse? Santa Maria da Feira se pode enquadrar até certo ponto dentro do que se considera o que é o turismo militar. Eu pessoalmente ainda não consigo conceber bem o que é o turismo militar, o que é que se pensa em Portugal do que é turismo militar, porque se formos para o vulgar cidadão, para o meio de uma grande superfície, e perguntarmos o que é o turismo militar, ela vai achar que é turismo sénior para militares reformados. Roberto, já sabes que isto aqui funciona assim na Hora de hoje, começa assim. Mas é verdade. De certeza que pensa que é turismo sénior, exatamente. Tu conheces, por exemplo, o mundo anglo-saxónico e eles não definem como turismo militar, eles especificam como Battlefield Tours. Exato. Especificam mais, já para não haver esse tipo de... Eu não conheço nada que diga military tourism. Se eu for procurar artigos de fundo em repositórios, eu acho que não encontro e tu também não deves encontrar. Se vamos procurar Battlefield Tours, a coisa muda de figura. Por isso, Roberto, vou-te passar a palavra, senão começo aqui a monopolizar. Não há problema. Os pontos de partida. Não, aqui és convidado, portanto, bem-vindo aqui à nossa sala. À nossa instalação, às nossas instalações provisórias. E deixo-te a palavra aos desafios e à tua experiência, porque acho que a tua experiência aqui conta muito. Se calhar este programa hoje dedicávamos um bocadinho à viagem medieval de Santa Maria da Feira, o que é que foi preciso para aperfeiçoar, que decisões é que tiveste e tu outros de tomar para que aquilo melhorasse, que eu sei que tiveste que as fazer, não tens que as explicar aqui, mas sei que tiveste que tomar decisões complicadas, não tens que as... Aqui as pessoas têm a noção que aquilo não é uma coisa que se faça uma gestão fácil, não é? Portanto, tens a palavra e faz a tua catarse, a tua confissão, a fala do assunto. Olá Sérgio, olá Paulo, é um prazer estar aqui convosco a falar. É evidentemente que esta temática das recriações históricas é uma temática particularmente querida. Obviamente que dentro das recriações históricas, eu daqui a um bocadinho irei falar do tipo de recriadores, do tipo de recriações que são feitas, etc. Mas desde já adiantar, e tu iniciaste muito bem, com o impacto que a viagem medieval tem em Santa Maria da Feira. De facto, a não realização do evento foi, para quem está ligado
à organização, para quem participa da mesma, extremamente difícil, porque a viagem é o marco identitário de um território. Em qualquer parte, nós dizemos que somos Santa Maria da Feira, há 3 ou 4 referências identitárias. Viagem medieval, Festa das Fogaceiras, que também é uma recriação histórica, a própria Semana Santa e ainda o Festival de Teatro de Rua, o Imaginários, não esquecendo o Parque Temático de Natal de Peruim. Portanto, são 5 grandes eventos que, de uma forma distinta, de uma forma de recriação histórica distinta, excetuando, obviamente, o Peruim e o Imaginários, que, portanto, são alavanca da economia local e da economia regional. Há um impacto da não realização, de acordo com elementos que temos, na ordem dos 5 milhões de euros. Portanto, o que quer dizer que é um impacto terrível, que vai para além de não se utilizarem os restaurantes, os alojamentos locais, as pousadas, os hotéis, enfim, há todo um conjunto de atividade ligada à preparação deste evento ou eventos, que obviamente tem um impacto extremamente negativo a não realização. Mas, obviamente que nós temos que ter a consciência plena de que o Covid-19 veio desestruturar toda a orgânica a nível mundial, seja em que setor seja. Era impensável, por exemplo, nós, talvez há um mês ou 2, apesar de sabermos das grandes dificuldades de Donald Trump em governar os Estados Unidos, estarmos a ter este reflexo que pôs um país ou um continente em plena convulsão. E, meus senhores, minhas senhoras, que nos estão a escutar, tudo tem a ver com uma espécie de panela de pressão que vai aguentando com tudo isto, com o confinamento, com o facto de não podermos estar a participar, sei lá, num jogo de beisebol, ou num jogo de futebol americano, ou de hóquei em gelo, ou simplesmente ir a um shopping. Portanto, e evidentemente que tudo isto desestruturou a humanidade. E em relação a esta questão das recriações históricas, eu estou a pensar, e estou a refletir e a reunir elementos, o que é que vai ser disto daqui para a frente? Porque a continuarmos com este plano de alguma forma, de redução e de baixa da guarda em relação às medidas que temos que tomar, e eu quero acreditar piamente que a coisa se vai complicar. Eu não posso admitir aquilo que aconteceu ontem no pavilhão Atlântico com um espetáculo de interior com milhares de pessoas. Acho que as pessoas e os governantes e quem decide neste país deviam ser mais cuidadosos. No campo pequeno, no campo pequeno. Exatamente. E depois termos os jogos de futebol ratificando exatamente no campo pequeno, que também acaba por ser coberto e tapado, portanto é a mesma característica em termos de sala de espetáculo, e temos os campos de futebol com 0 espectadores lá dentro, porque cá fora eu acredito que eles vão para a porta dos estádios, e eu temo que isto de facto vá a terminar mal. Portanto, quando se decide não realizar a viagem medieval, é de facto uma decisão tremenda, porque envolve, para já, a viagem organizada por 3 entidades. Estamos a falar da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, da Empresa Municipal Feira Viva e depois de uma outra entidade que é quem representa o setor associativo ou o tecido associativo do Conselho. Ou seja, neste caso, a Federação das Coletividades. Portanto, foi uma decisão tomada por unanimidade pelas 3 entidades, o que é de salutar, que nem sempre, como sabemos, é fácil tomar esta decisão. E, evidentemente, que as recriações históricas, e de acordo com uma grande pensadora sobre esta matéria, a Agnew, diz que uma recriação é uma viagem retrospectiva, denotando o que é o tal conceito anglo-saxónico que tem que estar presente nestas matérias, que é em recriação, que é um regresso a algo que já teve lugar, real, ou às vezes até imaginário, habitualmente representadas por grupos especializados, ou deveria de ser, não é? Nós, Santa Maria da Feira, temos imensos grupos especializados nesta matéria, com provas dadas um pouco de todo o país e fora do país, e que, obviamente, que se preparam porque incorporam diversos géneros, desde a reprodução de um género histórico, tal como os torneios medievais, que é tão conhecido, ou recriações de batalhas que vocês
tão bem conhecem, portanto, nomeadamente ao período napoleónico, ou até espetáculos de história viva. Portanto, nós procuramos aqui na Viagem Medieval reunir um pouco de tudo para que seja de facto uma verdadeira aula a quem nos visita, para não estarmos a vender gato por lebre. Mas às vezes há coisas que nos ultrapassam. Por exemplo, na parte do comércio, temos consciência que há pessoas que na candidatura apresentam um determinado produto que nós olhamos e analisamos e dizemos, isto é excelente, tal como um menu de um restaurante ou de uma taberna, e depois na prática, quando há uma fiscalização, de facto a coisa não funciona tão bem. E é por isso que se procura que de facto seja uma aula de história ao vivo. Sabemos que estas recreações também são organizadas quando se organizam, por exemplo, exposições museológicas. Sei que há um projeto interessantíssimo do Porto Liberal, que eu muito prezo e muito gosto, porque é a minha cidade, Porto, que estou intimamente ligado deste sentido de liberdade e de dizer não quando é necessário. Resumindo, a prática da recreação pode ser usada claramente com fins turísticos ou educativos, Sim. ou ambas, não é? Sim. Ou um nível mais pessoal. Por exemplo, aquele indivíduo, aquela pessoa que, como eu conheço imenso já, que retiram dias das suas férias anuais para participar destes eventos. Portanto, as atividades relacionadas com a recreação também não são novas. Os torneios da Idade Média abordavam os temas romanos ou ainda mais antigos. Os romanos organizavam já recreações de batalhas navais famosas, as chamadas naumaquias, e terrestres dentro dos coliseus, como uma forma de espetáculo público, como bem sabemos. E na época vitoriana, portanto mais recente, recriaram-se objetos medievais, como por exemplo uns simples tapetes. E curiosamente, gostaria de assinalar ainda no campo da conceptualização, penso que é importante nós integrarmos isto, há um historiador, Helmut Walser-Smith, que defendeu que na Idade Média os cristãos acreditavam que os judeus crucificavam rapazes cristãos para recriar a morte de Cristo. Esta crença, claro que não acabou bem. Resultou em atos violentos dos cristãos sobre os judeus, não só como vingança pela morte de Jesus no passado, há mais de 2000 anos, mas também pela recriação suposta no presente. Então, conforme Smith salienta, é, portanto, tentador argumentar que as recriações ritualizadas mantiveram viva a memória das devastações medievais. Hoje ainda temos um caso muito concreto de uma recriação. No norte das Filipinas, na época da Semana Santa, os filipinos cristãos recriam todos os anos a crucifixão de Jesus, como manifestação de devoção, pregando as suas próprias crises verdadeiras e rezando ao Senhor, pedindo perdão, etc. E estes eventos trazem milhares de espectadores portanto, às Filipinas. Mas aqui, acrescentando a isto, ainda no campo da conceptualização, eu gostaria de falar da importância do conceito da chamada living history, que é tão usada no mundo anglo-saxónico, pois descreve aqui as tentativas de trazer a história à própria vida, seja para uma audiência ou seja para os próprios participantes. É importante que considerar que a living history não tem necessariamente que ser uma batalha, não é? Ou mais bem dito, um simulacro de uma batalha, como temos Waterloo, que este ano também foi cancelada, mas também está destinada a retratar a vida, o estilo de vida da época, portanto, seja através da alimentação, seja através até do comportamento que vai tendo. Eu, por exemplo, não posso, é impensável para mim, na Semana Santa, nas recriações que fazemos da vida de Jesus aqui em Santa Maria da Feira, ou na própria Viagem Medieval, estar alguém a fumar tabaco simples, nem que seja de enrolar, ou estar com um brinco, ou estarem com um piercing, portanto, ou mesmo óculos de sol, ou, por vezes, pior que isso, sapatilhas da Nike ou da Adidas, não é? Portanto, temos de ter esta percepção, porque a Living History também nos está a educar. E, com frequência, inclui aqui, sim, a parte militar, mas também a civil.
porque a Living History, ou as recriações, não é só militar, não é só Exato, civil. é que também Sim. seria um bocado essa ideia, que é só guerra. Não, pelo contrário. Aqui misturam-se, e é importante aquilo que eu defendo, a gastronomia, o artesanato, as atividades de lazer, por exemplo, a literatura, que tanto está por explorar, não é? No campo das recriações históricas, raramente vimos textos literários a serem interpretados ou reinterpretados, a maior parte são escritos Sim. em função da época, mas já há textos medievais tão lindos e tão bonitos. Nós, inclusive, cá adotamos vários textos medievais, por exemplo, sobre a Rainha Santa Isabel, portanto, que dispensa qualquer tipo de apresentação, e há tanta literatura à volta da Rainha Santa. Portanto, a recriação histórica ou o reenactment pode ser utilizada como meio para educar as pessoas em temas históricos. Já dizia também outro pensador, o Teilhard. Por seu lado, Peirce, em 1986, já dizia que as pessoas, e em particular as crianças, vão ver um espetáculo e, sem darem conta, ao falarem com os participantes, tanto antes ou após a contenda ou a recriação que estão a assistir, aprendem coisas que nunca mais vão esquecer da vida. Ninguém tenha ilusões. E uma recriação histórica de alguma batalha em particular deve, e vocês melhor do que não, que também têm a mão na massa, seguir as regras para que verdadeiramente seja uma recriação, para que não estejamos a vender gato por lebre. Exato. Porque o que se tem verificado é que a recriação, por vezes, transcende do plano, por exemplo, do evento público, até para transcende ou deveria transcender para o cinema e para as realizações. As grandes produções, não é? Para as grandes produções. Por exemplo, os americanos não têm problema nenhum em trazer recriadores para o platô, como foi o caso do filme do Gettysburg. Sim, sim. Em que nós vemos 6.000 recriadores como figurantes do filme, e eu lembro-me de ver o anúncio numa revista a pedir para o papel de figurantes, a pedir recriadores, não estava a chamar figurantes. Por exemplo, o Ascencio, que é um autor que também estuda estas questões, e ele diz que a maioria dos recriadores são aficionados que amam e procuram a história como um hobby, e as idades dos participantes oscilam entre as crianças pequenas, como eu tenho, e que acompanham os pais aos eventos, bem como aos idosos. E entre os participantes adultos é muito fácil encontrarmos representados todos os setores da sociedade civil. Estudantes, bombeiros, advogados, médicos e, inclusive, historiadores. Portanto, que se dedicam a esta arte de recriar. Habitualmente, os recriadores, e como tu bem disseste, a propósito dos grandes filmes, dedicam-se à living history, que na maioria das vezes está relacionada, inquestionavelmente, com a valorização da história e do património num determinado lugar. Ou seja, são os lugares, é o território que tem como objeto de participação destes mesmos recriadores, mas que por vezes acabam por se profissionalizarem e andarem um pouco como saltimbancos e a fazerem disto profissão. Mas no caso Santa Maria da Feira e em outros que eu vou referir a seguir, quando os projetos... Nós aqui temos de distinguir as empresas comerciais que supostamente fazem recriação histórica das empresas municipais, que foram uma maneira de criar sustentabilidade. São coisas diferentes. Uhum. Ou seja, quando eu lembro de há muitos anos, Santa Maria da Feira ainda não tinha criado, penso que, a empresa municipal, portanto estava a fazer a viagem medieval ainda sem o suporte de uma empresa municipal, que agora é a Feira Viva, não é? Sim, sim. Mas que são mecanismos que se destinam a gerir, e é aquilo que eu costumo dar nas aulas aos meus alunos, e penso que o Paulo terá ouvido isso, não sei, talvez, que os projetos que Santa Maria da Feira, Almeida, Vimeiro, agora Lourinhã, são projetos que não vão se tornar transhumantes como uma empresa de recriação histórica, como algumas que pronto, vocês também trabalham, que não vou dizer aqui o nome, bem da época comercial, nem interessa, não é? Ou seja, tentam gerar lucro, mas é um lucro para sustentabilizar o projeto, ou seja, tentar baixar a receita da Câmara em relação a isso, porque vai sobreviver ou sustentabilizar com as receitas geradas, que era o caso de Santa Maria da Feira, que eu corrijo-me, Roberto, se eu estiver enganado,
mas portanto, a companhia municipal, a empresa municipal, a Feira Viva, estava a criar um projeto de sustentabilidade em que a receita da Câmara ia diminuindo porque a receita da Feira Viva permitia fazer o evento. Exatamente. seja, Geria as receitas que vinham da feira, assim. Só gerindo, aqui uma pequena questão é assim, a Câmara Municipal, como sabemos, de acordo com a lei, não pode gerar receita. O que ia haver de diminuição era do investimento municipal. Era isso, era por isso que eu queria. Exatamente. E então a estratégia da organização passou por gerar a receita, desde a bilhética, desde a sponsorização, desde, portanto, o pagamento dos lugares de cada uma das áreas, dos artesãos, aos regatões, às tabernas, enfim, a todo um conjunto de situações que, portanto, estamos a falar de um evento que ocupa 33 hectares, tem uma dimensão tremenda e que se tornasse autossustentável e, portanto, o caminho é esse que vai ser seguido independentemente da pausa deste ano, ou seja, este ano, curioso, a temática era do interregno e que acabou por ser um bocado, de uma forma coincidente, o interregno da viagem medieval, como já tinha acontecido em 99. Portanto, a história começou, e é importante referir, com uma proposta de duas finalistas do curso do turismo, portanto, na altura, ao vereador da cultura, para a realização de uma feira pequenina sobre a índole medieval. Portanto, pegaram num marco histórico, que foi a atribuição da Carta de Feira em 1407 pelo rei Dom João I de uma feira franca e, a partir daí, criaram a ideia. Portanto, a ideia que rapidamente cresceu, portanto, no segundo ano foi crescendo, até que no terceiro ano não havia, e vindo de encontro àquilo que disseste, a possibilidade de sustentabilidade financeira. Porquê? Porque havia ali um vazio, portanto, em termos de gerar receita, de quem é que geria a receita, se seria as duas estudantes ou se seria uma empresa por ela criadas, e foi nessa época que surgiu a Federação das Coletividades para, de alguma maneira, ser, portanto, a entidade que geria a questão de entrada e saída de receita. Até que no ano 2000 há a saída dos muros do castelo e o alargamento para o Rossio, para a cidade. E paulatinamente há um crescimento sustentável, com decisões difíceis, mudanças de datas, muitas das vezes do corte de estrada durante vários dias, porque a viagem não é só aqueles dias de realização do evento, é a montagem, é a realização e depois a desmontagem. Portanto, estão a ver a carga que, seja, estamos a falar de um mês de trânsito condicionado ou, por exemplo, do não usufruto de parques de estacionamento na cidade de Santa Maria da Feira. Portanto, e a verdade é que o caminho é essa, a sustentabilidade. Esperemos que, de facto, podermos voltar, embora com alguma calma, à normalidade. Os indicadores que eu tenho do Fórum Económico Mundial e da Organização Mundial do Turismo é que este tipo de eventos só na segunda metade de 2023 é que poderão, de alguma forma, ter uma retoma paulatina. Basta repararem o adiamento, já há cerca de um mês, que a Igreja Católica fez de dois grandes eventos marcantes portanto, para a Igreja, nomeadamente o Encontro Mundial das Famílias a ser realizado no próximo ano, passa de 2021 para 2022, e as Jornadas Mundiais da Juventude estavam previstas para o fim do ano 2022 em Lisboa, passa para 2023. Portanto, a Igreja Católica tem sido e tem tido uma postura nesta questão da organização dos eventos de grande responsabilidade e de grande cuidado. Por isso é que, portanto, quando projetarmos a futurologia dos eventos, temos de ter muito cuidado e não cometermos o disbate, que ainda há pouco ouvi numa webinar de grande responsabilidade a propósito do futuro dos eventos, em que estavam os grandes organizadores de eventos deste país, e há alguém, que agora não me recordo o nome, que tem o disbate ou o desplante de dizer que havia a necessidade da construção de mais um centro de congressos em Lisboa. Se isto cabe na cabeça de alguém. Há sempre necessidade de mais alguma coisa em Lisboa. Sim, não, sim. Mas isto é inacreditável. Eu, por acaso, até remeto a propósito disto e a talho de foice, um artigo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira publicou no Jornal de Notícias a propósito desta questão da TAP.
o artigo sintetiza claramente o comportamento que tem havido em relação à distinção entre Norte e Sul. E eu até acredito piamente, como já o fizeram noutros eventos, que se pudessem levar a viagem medieval para Lisboa, levavam, ao quem diz a viagem medieval, diz, uma por exemplo, uma cópia. A recriação de Almeida ou de outros desta dimensão. Portanto, de facto, o Sr. Presidente fala-nos desta questão da descentralização e que temos que tomar em linha de conta. E eu defendo claramente quem nos está a ver, que é a altura da descentralização dos grandes eventos, distribuir, portanto, por todo o país, pelos territórios de baixa densidade, porque é este o futuro. A própria OMT, nas suas previsões para a recuperação pós-Covid, fala do turismo de baixa intensidade, do turismo de natureza, do ecoturismo, enfim, das localidades. Ou seja, aquilo que era o macroturismo, os macro-holders, portanto, células macro, vai ser mais alveolado. Mas tem que ser, sim. Não há dúvida, vamos passar de um overtourismo para um involtourismo. Sim. Não há dúvida nenhuma, não tínhamos ilusões. E nas próprias recomendações que a OMT, portanto é fácil ir ao site da OMT e consultar, temos uma coisa que a gente já vem adiando há muitos anos e que é importante nas teses de doutoramento, e por acaso na minha falei nisso, que era a possibilidade de integrarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável na atividade turística. Eu há quantos anos ouço falar, e todos nós, dos ODMs, que tem uma meta da realização dos objetivos do milénio, o combate à pobreza, a igualdade, etc. Portanto, o consumo ecológico de tudo e mais alguma coisa, mas chega-se ao fim daqueles anos que estavam previstos, não se alcançou nada. Não é verdade? Agora, a Organização Mundial de Turismo mete quase no mesmo saco os objetivos do desenvolvimento sustentável, todos na atividade turística. Ninguém tem ilusões que é isto que vai acontecer, porque de facto o turismo foi a alavanca e perdeu milhões de empregos, portanto o novo conceito de turismo, com esta abertura que eu receio das fronteiras, receio por razões óbvias, porque eu não acredito nesta teoria de que os aviões já podem ir lotados, não acredito. Se as igrejas, o templo, a igreja matriz Santa Maria da Feira tem à volta de 500 lugares sentados, portanto a lotação normal. Se medindo quase ao centímetro vai dar uma lotação 60, 70 pessoas, não é? Se os estádios estão vazios, como é que os aviões vão poder estar cheios? Isto vai dar asneira e eu temo, portanto eu penso que a lotação dos aviões tem que ser diminuída a 1/3. Portanto, a desinfestação, a lavagem de mãos, portanto, o grau de exigência em termos sanitários vai aumentar, porque as pessoas vão ter medo, eu não acredito. Sim. Basta ir aos restaurantes esta semana. O próprio preço das viagens tem que aumentar obrigatoriamente, porque as empresas de aviação têm que se sustentar e com a diminuição de pessoas por avião é necessário aumentar os preços do próprio bilhete. E não só, e o grau de exigência, em termos, volto a frisar, da limpeza de mãos, da limpeza dos aviões, das salas de embarque, enfim, de toda a estrutura que apoia a indústria da aeronáutica, não é? Vai ter impacto, sim. E da aviação, vai obrigar, por exemplo, a que os aviões estejam mais tempo em terra. Sim. Vocês, com certeza, já se aperceberam de embarcar, por exemplo, para Madrid ou para Barcelona, ser o avião que parou há 10 minutos. Sim, era só desembarcar e embarcar. E nem sequer estava ao cuidado de desinfestar ou até de embarcar, porque os bancos muitas vezes apresentavam sujidade. Agora, voltando de novo a esta temática da recriação histórica, eu gostaria de vos falar de 3 tipos de recriadores. Há um autor, que é o Cortadella, que diz que há 3 categorias. Os farvos, ou os soldados de poliéster, que são aqueles recriadores que não têm muito tempo ou dinheiro para a manutenção da autenticidade em relação aos uniformes, e tu sabes, Sérgio, quanto é que isso custa, os acessórios, inclusivamente no comportamento da época que eu há bocadinho vos falava, apresentam anacronismos no comportamento, desde a utilização da roupa em material sintético, nos feixes das mesmas, o calçado plástico, e por isso um fardo dentro da comunidade recreacionista é exatamente o contrário
de um autêntico. Depois temos o mainstream, é o meio termo. Aqui os criadores, de alguma maneira, esforçam-se em aparentar uma verdadeira autenticidade, mas se não estão em frente ao público, comportam-se da mesma maneira, como se estivessem ali no café da esquina, atual e moderna, ao telemóvel, com o tablet ou com o smartphone. Utilizam ferramentas ou utensílios modernos, de maneira oculta. Também a roupa não visível pode às vezes estar cozida à máquina e a roupa interior pode não ser de época. Portanto, e depois já os progressive ou os hardcore, que é aquilo que eu penso que o Sérgio se integra e eu também. Não é? São recriadores que valorizamos a investigação a fundo. Eu se vou fazer de bispo na viagem medieval, eu tenho que saber que tipo de vestimenta estava na época de Dom Fernando e Dona Leonor Teles, ou mais a seguir na época de Dom João I, ou anteriormente na época de Dom Sancho I. As vestimentas de bispo podem ser muito semelhantes, muito similares até, mas o báculo, a mitra, a estola, enfim, a casula são de materiais completamente diferentes, até para alturas que a Igreja tem mais poder económico para poder fazer roupas mais tecidos, ricas. os tintos, a forma como... Exatamente, não são iguais. Vou-te dar um pequeno pormenor. Agora nós não saímos do período napoleónico em Almeida. Quer dizer, há outros projetos, agora não posso mencionar aqui, mas o forte foi Almeida, que deu escola para o Vimeiro, e agora para outros projetos na zona centro. Penso que é Lourinhã ou algo assim. Agora, como tu já percebeste, e por mim já percebeste, que eu fiz um investimento, e estou a fazer um investimento no período das guerras liberais. E há um pequeno pormenor, embora na época ainda se use, mas há um pequeno pormenor que é importante na roupa. As calças dos homens, em 1832, boa parte já não têm alçapão, têm carcela central. São detalhes que, para quem investiga e para quem se sente neste terceiro conceito de autêntico, de forma geral procuram uma experiência total, recriando e tratando viver, na medida do possível, o momento que estão a recriar, neste caso, um período... Durante aquele período de tempo, estão efetivamente naquele tempo. Mas isso também tem a ver com a capacidade económica. Eu tenho dois problemas. As minhas calças ainda são alçapão e vou ter que fazer umas de feixe central. E outra é o calçado. Porquê? Que isso é o pormenor que também tu sabes, mas outros não sabem. Até 1850 e tais, na Europa Ocidental, os sapatos não têm direito nem esquerdo. Sim, são... direito nem esquerdo. É são iguais. Igual. Só a partir da década de 1860 é que se faz a ortopedia do pé. Muitos de nós estamos a usar... O Caso Almeida mandou fazer sapatos sem direito nem esquerdo. A Infantaria de Almeida e do Vimeiro não têm direitos nem esquerdos. E vou ter que mandar fazer uma coisa do género, que é o botim da época, que é uns botins que aparecem em 1830, que têm já borracha caoutchouc. Não sei se já viste, voltaram a ser feitos. Tem um elástico de cada lado, aquilo já existia na época, que era caoutchouc. Portanto, 1830 tem ali aqueles pequenos pormenores que saem para a frente, não é? Que é tal o hardcore. Há um termo que eu apanhei um termo muito na internet, mas isso tem a ver mais com quem vê um filme histórico e põe defeitos logo em tudo, que é o meu caso, que é Rivet Counter, contador de rebites. Mas tem que ser. Exatamente. Exatamente. Por vezes temos que contar os rebites. Podemos desculpar ou não. É quase como aos botões da sotaina, não é? Portanto, às vezes temos que contar os botões da sotaina para perceber se a sotaina que traz, imagina, um cura, um padre cura, ou se é um tipo já, um monsenhor, porque o número de botões da sotaina são diferentes e de um bispo ainda são mais diferentes. E às vezes eu também chego a esse pormenor, que às vezes eu até admito que seja extremamente rigoroso. Bem, há bocadinho falavas da antiguidade da recriação histórica de Santa Maria da Feira, de facto é de 1997, mas esta técnica da história ao vivo remonta à década de 80, particularmente ali em 1986, quando a Associação Portuguesa de Museologia organizou uma série de eventos que, de alguma maneira, fez com que alavancasse um conjunto de recriações um pouco
por todo o país. Mas quero dizer uma coisa, em Portugal a técnica da recriação histórica, ou a história ao vivo, ou a living history já não é de agora, ou não é da década de 60. Vamos lá ver, o Corpus Christi, as posições do Corpus Christi medievais, portanto, são uma recriação histórica há séculos, em Braga, em Lisboa, no Porto, e como tu sabes, era onde se incorporavam as ditas figuras das cidades, em que se recolhiam a figurantes para representar quadros bíblicos, juntando aqui quase num evento o povo e o clero, bem como o sagrado e o profano. Portanto, é curioso que, de facto, estas questões relacionadas com o Corpus Christi nos relembra estas técnicas de recriação histórica. Portanto, evidentemente que o conceito é sempre muito polémico, porque há autores, mas de uma coisa é certa, dentro da recriação histórica há o civil e o militar. Como dizíamos, a recriação histórica tem muitas manifestações, referem-se, e é fácil de concluir, que existem muitos tipos de recriação e muitas facetas da mesma. À primeira vista podemos verificar que existem desde recriações civis, de factos genéricos, de factos concretos, recriações de indumentárias, de máquinas, de recriações de locais indiferenciados, claramente das grandes recriações nacionais como das militares, mas ao colocarmos esta questão das recriações militares, que eu fui, como tu dizes, e tive alguma dificuldade em encontrar uma definição de turismo militar, que supostamente foi criado... Se me permites, Roberto, isso seria o mote para o próximo programa, sabes? Porque sem dúvida. Invariavelmente vai ter o próximo programa, porque era difícil, é como se costuma dizer, é tentar meter o rocio na rua da petesga, e de facto essa é a primeira concepto. Nós já tivemos aqui abordagens práticas da recriação histórica. Sim. Hoje temos o privilégio de ter tido, desculpa o termo, um estado da arte, sim, que é muito importante sobre estas questões, porque tu trouxeste um estado da arte a nível dos grandes autores e que nos permite também já ter aqui uma fasquia de entendimento académico que também é necessário. Como eu diria, se calhar eu propunha que... Sem dúvida, não há problema. No próximo programa, para desenvolver exatamente, porque isso vai nos dar praticamente o mote do próximo programa, o que é o turismo militar. Pronto, mas eu podia até aqui, e a modo de introito, falar um bocadinho portanto, diferenciar o que é o turismo, a recriação militar e a recriação civil, para depois entrocarmos no próximo programa. Turismo militar. Na recriação militar, falaste muito bem, a Batalha de Gettysburg ou a Batalha de Hastings, não fazemos mais do que assinalar, em certa forma, que os precedentes dos quais nascem esta atividade estavam claramente unidas com as perspectivas históricas de cada país e, em certo modo, com as suas batalhas. A Batalha de Hastings ocorre no local original, num sítio conhecido como Battle, próximo ali de Hastings. É uma das mais importantes batalhas da história da Inglaterra, realizada em 1066, em que, a 14 de outubro desse mesmo ano, os normandos, provenientes da atual França, invadem a Inglaterra e o rei Harold de Inglaterra enviou os seus homens à pressa para Hastings, no sentido de enfrentar o exército invasor. Os 5.000 reis do rei, cansados após a batalha com os homens de Harold III da Noruega, em Stamford Bridge, um mês antes, depararam-se com 15.000 homens de Guilherme o Conquistador. Reparem como é que é difícil recriar a batalha uma batalha destas com 20.000 pessoas, tendo presente a questão do recriador hardcore puro e duro. Depois, em termos da recriação civil, aquilo que eu chamo de recriação civil, de caráter civil, tem tido como paralelo, ou tem tido paralelo, obviamente, ao da recriação militar, na medida em que ambos estão intimamente relacionados. Por isso é que eu às vezes me choca um bocado aquela definição que fizeram de turismo militar,
criada em 2014 pelo Ministério da Defesa, em conjunto com outras entidades ligadas ao turismo em Portugal, e que tinha como objetivo principal dar a conhecer aos turistas nacionais e estrangeiros a história militar de Portugal através da vida de vários heróis que tenham participado nas várias temáticas apresentadas. É uma definição que eu não consigo... É uma definição muito heroica, muito Estado Novo, que não se enquadra com o mundo atual. Nós vamos ter, portanto, tínhamos como temática, como eu digo, este ano, o interregno, é que no interregno quem é que tem uma batalha, quem é que tem um papel importante num conjunto de batalhas e particularmente naquela que vai dar origem à independência. É claramente um herói que falávamos há bocado, um herói militar. Vamos dar nota, nós tínhamos presente, para vos ver ao rigor que nós chegávamos, de termos cá em Santa Maria da Feira as relíquias do Santo Condestável. E sabem quem é que fazem o transporte das relíquias do Santo Condestável? Nem é de nenhum civil, nem é nenhuma autoridade religiosa. É precisamente o Exército de Portugal. Portanto, nós temos que ter alguma reflexão. É importante que haja conceptualização, discussão e que Santa Maria da Feira tem, como teve e recebeu dois louvores devido à sua atividade relacionada com a sua história militar. Primeiro, visitas ensinadas ao Castelo de Santa Maria da Feira. Sim. E segundo, portanto, a realização das invasões francesas. Portanto, os dois eventos foram objetos por parte de uma entidade com votos de louvor. Mas, portanto, é o que eu digo, a questão militar e civil estão claramente interligadas. Porquê? Vamos perguntar. O Exército não comia? Sim. O Exército não bebia? Ao longo de toda a história, desde a Antiguidade até agora. Sim. O Exército não comprava, não fazia tráfico de mercancias? Por exemplo, os exércitos não se divertiam, não tinham ócio e lazer. Portanto, por isso é que eu digo que nem todas as recriações históricas são de caráter bélico, como dizíamos no início, e desse modo podem-se encontrar magníficas recriações de factos históricos tão singulares como a assinatura de um simples tratado, Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Casamentos. O casamento de Dom Fernando com a Dona Leonor Teles em Lessa do Valio e que depois tiveram que estar aqui uns dias no Castelo da Feira. Está documentado. Cortejos fúnebres, por exemplo, quando morreu a Rainha Santa. Cenas da vida cotidiana, quando a mesma rainha veio em peregrinação a Santiago de Compostela, esteve pousada em Arrifana, operou vários milagres. Quem ler, portanto, ou quem tiver curiosidade, pode identificar pelo menos o célebre milagre da criança cega, que, portanto, a quem a Rainha Santa deu vida. Portanto, grande parte da recriação também está vinculada ao artesanato e à gastronomia. Experimentem fazer uma recriação histórica que não tenha, pelo menos, a componente gastronómica. É um falhanço. Um falhanço. Sim. Quando os franceses cercaram a Rifana, tiveram ali dia e meio, 2 dias para atacar, a 17 de abril de 1809, mas eles tiveram que comer, eles tiveram que fazer pilhagens, com certeza se divertiram em algumas tabernas, portanto, não podemos só ser o puro e duro militar. Daí, Sim, não há um estado militar, não há um estado de guerra permanente. Há pequenos universos que surgem e acontecem em torno da questão da batalha em si, não é? Daí que a reconstrução e a divulgação, por exemplo, dos processos de fabrico de determinados produtos. Por exemplo, como é que se faziam uma arma de um soldado português durante as revoluções liberais? Ou como é que o povo se defendeu das invasões francesas aqui em Rifana? Que tipo de objetos utilizaram? Todos os que tinham à mão. Não é? Portanto, como não demonstrar como é que se fabricava, sei lá, um mauau, ou uma enxada, ou o focinhão,
porque o povo por si só, só com meia dúzia de milícias, não estava todo armado, não é? Portanto, e daí que o modo, por exemplo, até de fazer o pão que se comia, a história da alimentação, que é tão importante fazê-la e que a base era o pão. Basta ver que até há bem pouco tempo, quando há uma crise de cereais, há sempre uma tragédia económica associada, não tínhamos dúvidas. Como eu já dizia, até o fabrico de ferramentas de aço, ou de madeira, ou até o próprio artesanato, são pilares das recreações históricas de caráter civil, a par da componente gastronómica, bem como de caráter militar. E por épocas, o que é que vamos recriar? Atualmente, por toda a Europa, a recreação histórica persegue fins em praticamente todas as épocas históricas conhecidas. Podemos encontrar eventos, por exemplo, cá em Portugal, assentes na antiga Roma, Brácara Augusta, a Idade Média, a viagem medieval em Santa Maria da Feira, dias medievais Castro Marinho, o evento de Torres Novas, a feira mais pequenina, que é de Coimbra e talvez a mais velha, que só se realiza durante uma manhã de sábado. Depois, numa fase mais moderna, o bicentenário das invasões francesas, agora o Porto Liberal, as revoluções liberais, contemporânea, já se fez, e que eu até apreciei o filme de Maria de Medeiros sobre o 25 de Abril, muito bem estruturado, claro que ali há detalhes... Algumas imprecisões, sim. Mas que depois ali há algum romanticismo, que no fundo é para ilustrar... Em torno de Salgueiro Maia, sim. Exatamente, portanto, mas de facto há inquestionavelmente um cuidado na utilização das fardas, dos discursos até de proximidade entre quem comanda ou quem é comandado, porque hoje quem comanda ou quem é comandado, e vão-me perdoar aquilo que eu vou dizer, de facto tem muito a ver com a falta de cumprimento de regras, porque não se aprende a obedecer, não é? Portanto, independentemente de quem manda obedecer possa ter ou não razão, mas a realidade é que, portanto, estes tipos de impactos de todas estas recriações que eu vos falei, há pelo menos 3 que eu gostaria de sublinhar. Talvez no próximo programa. Sim. Só para rematar, que é de acordo com o Cooper, que ele traz 3 tipos de impactos existentes nas recriações: os diretos, os indiretos e os induzidos, e que poderemos falar, de facto, no próximo programa sobre... Deixamos esta questão em aberto, fazendo as nossas despedidas... Os conceitos de Cooper, exatamente. Sim, os conceitos de Cooper, deixamos aqui em aberto. Não se esqueçam de fazer a subscrição, de partilhar, de comentar, de ativar o sininho. Esta primeira parte. Exatamente. De facto, deixamos aqui já de exatamente. Eu estava aqui embevecido porque eu estou a pensar em fazer... Tenho um projeto de doutoramento na área do turismo militar e da educação, e estava aqui muito, muito, muito interessado, porque estava a pensar naquilo que vou fazer e a já ter algumas referências. Isso, por acaso, foi um programa que me ajudou bastante. Espero que o próximo também me ajude. Fico contente e fico, de facto, também entusiasmado, porque eu acho que estas questões das recriações históricas devem ser estudadas, aprofundadas, porque dentro da área do turismo tem um impacto, os tais 3 impactos que eu há bocadinho vos falava, mas que obviamente poderemos aprofundar de outra maneira agora, na próxima aula, no próximo encontro, estás à vontade. Isto é também de feito de fabrico. Como sabem, também sou docente universitário no ISMAI, na Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid, e que obviamente gostamos de partilhar o conhecimento que vamos apreendendo, porque aprendemos uns com os outros, e esta é uma área muito interessante e com muita perspectiva de futuro para ser estudada, porque há muito poucos estudos. Aliás, sobre a temática das recriações históricas a nível mundial, só há 2 teses de doutoramento, que é a minha e de um colega da Austrália. Portanto, depois já há algumas teses já de mestrado, e a viagem medieval tem sido objeto de muitos estudos de jovens muito interessantes, portanto, que já vão apresentando alguma produção científica, o que é de ressalvar. Muito bem, vamos agradecer ao Roberto a sua presença. Não esqueçam de pedir às pessoas para subscrever. Exatamente. Hoje pedimos desculpa ao nosso produtor, ao Joaquim Almeida, que
fomos dos 47 para os 52 minutos, mas é lá de perdoar-nos, porque temas destes não podemos estar a ser, não como se podemos, costuma dizer, a cortar as unhas rentes. as meias horas não são suficientes. Exatamente. Vamos nos despedir por brevemente, voltamos no próximo programa, e um bem-aja a todos, sempre a considerá-los, e Igualmente. até ao próximo programa. Muito Até ao obrigado, próximo e não se programa. esqueçam de subscrever. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.